Olá, pessoal. Nosso próximo encontro, no dia 28, nós vamos debater, discutir algumas questões que vamos colocar propriamente no nosso tempo atual. E essa sétima preleção, ela vai discorrer, portanto, sobre a questão do suicídio pensado como loucura, né? Esse é o tema que eu retirei da literatura do início do século XIX, sobretudo da literatura francesa. Esse tema, né, suicídio pensado como objeto da psiquiatria, é muito interessante, ele revela propriamente, inclusive, o próprio nascedouro da psiquiatria enquanto uma disciplina médica. Não vou, obviamente, me ocupar disso, né, mas nós temos o material que nós temos em mãos, né, a literatura que foi citada, mencionada, algumas citações diretas, traduzidas desses textos, permitem aí fazer uma espécie de genealogia da psiquiatria, né? Ela nasce exatamente com uma ocupação sobre o tema do suicídio. Assim como para a sociologia, né, o livro do Durkheim, O Suicídio, é uma espécie de colocar à prova as regras do método sociológico. Também aqui parece que a psiquiatria ela valida a própria autonomia da disciplina a partir das pesquisas com suicídio. Isso é uma impressão que eu tenho, né, lendo essa literatura do século XIX. Não penso estar, por enquanto, totalmente equivocada essa ideia, mas parece que é possível fazer uma genealogia da psiquiatria estudando exatamente o modo como esses médicos se ocuparam do tema do suicídio, tá? Então, o título da nossa sétima preleção é Suicídio como Loucura, uma questão psiquiátrica na França do século XIX. Vou fazer algumas observações preliminares, que são importantes, depois vou colocar alguns problemas que a gente vai tentar resolver, ou pelo menos esclarecer, né? Esclarecer o problema, né? As saídas desse problema são questões mais difíceis, talvez a gente não consiga, mas a gente pode tentar explorar no nosso encontro do dia 28 de setembro de 2021, né, nosso encontro síncrono para discutir essa preleção. Bom, então vamos situar aqui alguns contextos importantes. Nós lemos dois autores que são interessantíssimos para pensar o tema nós temos aqui na nossa mesa para discutir, né? O primeiro é Montaigne, né? Eu vou voltar a Montaigne para pensar que ali, né, na década de 80 do século XVI, naquele finalzinho do século XVI, nós tivemos um movimento de abertura intelectual, de abertura espiritual, para ampliar a visão acerca do suicídio. Então, assim, talvez a gente nem consiga compreender a importância daquele pequeno ensaio de Montaigne, né? Costume da Ilha de Chios, e também alguns outros ensaios que eu citei na preleção, alguns outros endereços que são fundamentais, que permitem compreender, ainda que inicialmente, né, que o que Montaigne fez ali propriamente foi abrir uma caixa de Pandora, né? Foi abrir uma represa que permitiu trazer para a modernidade visões diferentes daquela que era predominante ao longo aí do período de mais de 1000 anos, né? Que separam Michel de Montaigne a Agostinho, propriamente 12 séculos, em que predominou essa visão teológica do suicídio, né? Teológico-moral do suicídio, pensado sempre como uma sedução do mal, como uma atração diabólica para a morte, né? Ou propriamente a influência do mal no espírito humano. Bom, o que começa a aparecer ali no final do século XVI e imediatamente, né, o século XVII é um século extraordinário em todas as áreas, né? As 3 primeiras décadas do século XVII permitiram revoluções em muitas áreas. Em 1602, a gente tem a publicação do Tratado do Imã, na Inglaterra, que inaugura a química moderna, né? Separa a química como uma ciência da alquimia, por exemplo, né? Os estudos de Galileu Galilei, as teses de Giordano Bruno,
né, a confecção do método indutivo por Francis Bacon, depois o método cartesiano, né, o método propriamente desenvolvido por René Descartes, que juntou a álgebra com a geometria e permitiu uma série de coisas fantásticas. O século XVII é um século de muitas mudanças em muito pouco tempo, né? Ali a gente tem a física deixando para trás a física de Aristóteles, a gente tem o nascimento aí de uma astronomia muito mais potente do que a tradicional, pelo desenvolvimento, o aprimoramento, né, de telescópios, lunetas, de lentes que permitiam enxergar até os anéis de Saturno, né, descritos por Galileu, enfim, né, uma série de questões muito importantes. Isso não é diferente na medicina. A medicina, ela também começa a desenvolver métodos de pesquisa efetivos que trazem, né, a primeira cena da medicina, questões que até então eram apenas especulativas. A gente tem aí, né, pelo próprio tratado sobre a alma do René Descartes, ali a gente percebe que foram feitos vivissecções, né, experimentos anatômicos, né, não só em cadáveres, mas também, né, em feridos de guerra, enfim. Então avançou-se muito, né, na medicina nesse período. A gente tem a teoria da circulação sanguínea, do Harvey, a gente tem muitas coisas importantes nesse período. Bom, e temos um livro, né, que para o nosso tema é fundamental, que é um livro publicado em 1621, né, na Inglaterra, do Robert Burton, que eu citei aí na preleção. Esse aqui é o terceiro volume, né? São 3 volumes, Anatomia da Melancolia, né, do Robert Burton, em que ele apresenta uma tese muito interessante sobre a questão da melancolia. Está ligado, olha que interessante isso é uma novidade, né? Da melancolia está ligado a estados psíquicos, a estados de alma, digamos assim. Então, o suicídio, muitas vezes ele ocorre, né, no espírito melancólico. Isso tem a ver com processos de consciência. Não propriamente a melancolia, ela se ancora numa fisiologia do fígado, né? Não necessariamente a melancolia está ligado à bilis. Então, essa tese é uma tese do Aristóteles, né, de que a melancolia ela tem a ver fundamentalmente com o fígado. Ela começa a não ser descartada, obviamente, né, mas ela começa a ser ampliada, e a tese que o Burton defende nesse livro é de que, né, os estados melancólicos estão associados a estados psíquicos. E há uma profilaxia muito interessante prescrita pelo Robert Burton, que vai recomendar, né, passeios ao campo, uma vida mais tranquila, menos leitura, música suave, uma dietética que permite, né, um corpo mais saudável. Então, assim, os estados de espírito associados ao modo de vida mais leve e mais saudável são o caminho para a superação da melancolia. Robert Burton é muito erudito, é um livro muito gostoso de ser lido, né? Ele vai descrevendo os remédios utilizados no seu tempo para a melancolia, né? Desde o uso de cristais, pedras preciosas que eram engolidas, né, pelo paciente, uma série de conhecimentos sobre plantas utilizados pela medicina do século XVII. É um livro que é uma enciclopédia, né, dos métodos utilizados. E o Burton, então, insere, né, como um dos métodos de tratamento da melancolia, um modo de vida mais tranquilo, né? Um modo de vida mais próximo do campo, música suave, né? Menos leituras pesadas, um tipo de atividade mental que tranquilize o espírito. Então, esse caminho é um caminho muito interessante. O livro do Burton foi muito apreciado, né, no seu tempo. Ele começou a ser utilizado, aí que entra propriamente o reflexo dessa obra na história do suicídio. Ele começou a ser utilizado nos tribunais ingleses pelos advogados para tentar demonstrar que os seus clientes, né,
o advogado contratado pela família para mostrar que aquele morto não se matou por possessão demoníaca, mas por estados mentais alterados, né? A melancolia, ela estaria ligada a uma doença do espírito, e isso salvaria a condenação, né, do direito, que é muito integrado, aqui é muito difícil de separar, né? Isso só vai mudar depois da Revolução Francesa, na França, né? O direito civil do direito canônico. Tá? Então, a condenação que nós encontramos no campo do direito, né? Direito penal, perdão, está muito associado a uma compreensão moral prescrita no direito canônico. Então, é possível resgatar o cadáver do Estado para que ele seja sepultado pela família, desde que se tenha um bom advogado capaz de demonstrar no tribunal e convencer os juízes das teses do Robert Burton. É um livro muito importante, né? Essa descriminalização do suicídio, a gente viu no Montaigne, né? Em 1588, o texto dos ensaios já traz toda ali uma investida contra a criminalização do suicídio. Então, esse é um movimento ali na França que está se difundindo bastante e que vai ter aí efeitos de jurisprudência e que só vai modificar propriamente a lei do Código Penal depois da Revolução Francesa, tá bom? Então, é um livro fundamental. Bom, vejam, nesse caso, nós temos uma tese, e é uma tese que supera a própria disciplina da medicina, né? O Burton não é um médico profissional, ele é um diletante, mas que se apropria muito das teses da medicina e ajuda a desenvolver essas teses. Nós temos aqui, então, um primeiro movimento que aproxima a medicina de suicídio. Quer dizer, toda a medicina tradicional, na sua história, né, a medicina está muito vinculada à teologia, é muito diferente, difícil de separar a medicina da teologia, como será também muito difícil de separar nos séculos posteriores a medicina da moral, né? Ainda hoje é diferente, é difícil separar a medicina de teses morais, né? A medicina nunca se ocupou do suicídio, tradicionalmente, né? A medicina hipocrática, a medicina de Galeno, já no Império Romano, a medicina da Idade Média, a medicina moderna, ela não se foca nesse problema do suicídio, porque esse é um assunto teológico. Então, começa a ver, a partir dessas publicações de uma série de autores, final do 16 e ao longo do século 17, que vão tentar associar o suicídio a estados melancólicos, né? Então, esse é um passado importante que a gente tem que lembrar, é um passado recente, para esses autores que estão desenvolvendo ali o nascedouro, né, da psiquiatria. Estão parindo propriamente a psiquiatria como um campo autônomo, né? E é com o desenvolvimento desse tema central, o tema da melancolia, que é redescoberto no século XVII, ou reapresentado na modernidade no século XVII, tema que ocupou bastante a medicina hipocrática, a medicina grega e a medicina de Galeno, né? O tema da melancolia está muito presente ali, e a base sempre é a dietética, né? O Robert Burton não é um inventor aqui, ele está dialogando com esses autores antigos, né? É um livro, como eu já disse, muito erudito. Então, ele está trazendo de novo essas recomendações dos médicos da antiguidade, sobretudo da dietética, como um modo como se combate a melancolia, né? Então, isso é muito importante, salientando a questão do modo de vida. Bom, o que acontece, então? Acontece que no século XIX, né, explodem as publicações. Quando a gente está ali acompanhando, né, a gente pega aqui, entra aqui no site da Biblioteca Nacional da França, que tem mais de 6 milhões de documentos para a gente examinar, né? A gente vai ali tentando buscar, né, a ocupação médica do assunto do suicídio no final do 18, não tem muita coisa, né? E talvez a partir de Pinel, sobretudo, tem algumas coisas interessantes, virou para o século XIX, o esquirol tem uma grande influência
né, na formação da psiquiatria enquanto uma disciplina. Então, as opiniões do Esquirol, né, e os seus alunos, sobretudo, vão configurar propriamente uma escola de pensamento. E essa escola vai fazer atividades de pesquisa profundas, né? Ela vai identificar o suicídio vai perguntar inicialmente se o suicídio não seria uma doença mental típica, não seria uma doença mental específica. E aí nós temos uma série de autores que vão se debruçar em torno desse problema, né? E parece quase que central realmente a figura do Esquirol. Então a gente tem aí autores muito importantes como o Fauré, que foi aluno do Esquirol, né, que vai defender a ideia de que o suicídio é uma espécie, né, uma espécie de loucura, ou um tipo específico de loucura, e que a base da loucura é propriamente o cérebro. Nós temos que encontrar as causas de todas as formas de loucura, não nas manifestações espirituais, né, como defendia a teologia, mas propriamente na fisiologia do cérebro. Então, esse tema é um tema muito importante, né, porque a gente vai encontrar aqui essa tese de que o suicídio ele é uma doença mental. E como as demais doenças mentais, isso é propriamente desse período aí da virada do 18 para o 19, a base dessas doenças está no cérebro propriamente. Então se desenvolveram ali, né, muitas pesquisas sobre o cérebro. Então não só o Fauré, né, mas o Etoque de Masi, entre outros autores, né, o Bourdain também, vão fazer pesquisas em cadáveres, pesquisas sobre esse tema do suicídio pensado como loucura, como doença mental, né? A Boamon é um autor que eu citei bastante aí também na nossa preleção, e eu queria examinar um pouco o modo como esses caras pensaram esse tema. Eu vou partir de propriamente de uma citação que eu fiz aí, uma traduçãozinha, uma tradução de um trecho do Esquirol, né, ou Esquirol, para que a gente possa aí partir para a discussão, né? Bom, então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Para a gente examinar propriamente o texto, né, do Esquirol. Bom, então ele diz o seguinte aqui, né? Esse é o livro mais famoso, né, mais importante do Esquirol, né, sobre as doenças mentais, de Maladies Mentales. O título é enorme, né? Já abrevia para ficar só nas doenças mentais, sobre as doenças mentais, em que ele diz o seguinte, né? Na página 639. Tudo o que eu disse até agora, os fatos que relatei, provam que o suicídio oferece todos os caracteres das alienações mentais, das quais é realmente apenas um sintoma. Que não devemos procurar um único lugar para o suicídio, uma vez que o observamos nas circunstâncias mais opostas, pois é sintomático ou secundário, seja no delírio agudo, febril ou delírio crônico. As aberturas de cadáveres de suicidas feitas até agora não derramaram muita luz sobre esse assunto. Ponto final, que faltou aí, né? Bom, então aqui uma observação interessante que já mostra pelo menos duas teses distintas, né? Primeiro ponto que é importante é que o Esquirol ele não faz uma afirmação categórica, mas ele apresenta como uma suspeita muito interessante, né, de que o suicídio ele parece, né, ou pelo menos aparece como um sintoma possível de alienações mentais, né, de doenças mentais. Então essa primeira observação é importante. Não está dito categoricamente aqui
que o suicídio é um sintoma de uma doença mental, né? Muitas vezes, no capítulo 1 do livro Suicídio, o Durkheim faz uma caricatura desses autores exatamente para se opor a eles. Em alguns momentos, o Durkheim faz generalizações muito duvidosas, né, ou pelo menos problemáticas, em relação a esses autores, né? Mesmo Fauré, que está aqui no segundo grupo, né? Fauré defendia essa tese de que o suicídio poderia ser explicado a partir de um estudo do cérebro, de uma fisiologia do cérebro. Daí, como eu disse, Fauré foi aluno do Esquirol, né? Então, daqui essa ideia que o Esquirol está trazendo para a gente, né? Muitos pesquisadores, dentre eles o Fauré, Joseph Gall, dentre outros, estão, né, buscando nos cadáveres exatamente uma identificação possível de uma característica fisiológica da doença suicídio. Então, esse é um ponto, são vários pontos importantes, né? Mas então, vejam, há essa perspectiva, essa abordagem que vai situar o suicídio como uma doença mental específica que tem origem exatamente em algum tipo ali de propriedade cerebral. Daí os estudos feitos com os cadáveres. E essa outra visão, que é um pouco mais ampla, né, do Esquirol, dizendo que o suicídio parece estar ligado a sintomas de doenças mentais, mas que tem sido infértil até agora a pesquisa de uma base fisiológica do suicídio. Então, o Esquirol ele critica essa prática de pesquisa, né, que tem efeitos muito difíceis. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas que era muito comum, né, entre esses alienistas do século XIX. Então, mas mesmo Fauré, como eu dizia, ele também vê a possibilidade de o suicídio ocorrer sem que haja a presença de uma doença mental. Tá? O Fauré também ele fala sobre a influência geográfica, a questão de climas muito frios, né, em que há uma tendência estatística maior para o suicídio. Isso é uma grande novidade dessa primeira metade do século XIX. Né? Os estudos estatísticos são muito utilizados por esses médicos e nós não temos precedentes sobre isso. Tá? Nós temos algumas contagens de suicídio no século XVII. A gente tem aí algumas, né, sobretudo feitas a partir de reportagens de jornal, né? A gente pode contar, por exemplo, 551 suicídios em Paris ao longo de todo um determinado ano ali do século XVII. A gente pode contar 22 casos de suicídios em Londres ao longo de um único mês, né? Mas veja, isso não é propriamente um estudo ainda estatístico, né? Epidemiológico. Isso é uma referência a dados que são colhidos ali sem muita precisão científica. A estatística, né, essa ciência de estado, né, ela começa a se desenvolver também, né, a história da estatística, ela remete ao século XVIII, início do século XIX, e aqui esses caras estão utilizando, né, como Durkheim vai utilizar depois, muitas dessas estatísticas que esses caras utilizaram aqui, e também Durkheim vai fazer, né, junto com a ajuda do seu sobrinho, Marcel Mauss, as suas próprias estatísticas, né, com dados extremamente duvidosos também. Então, assim, é muito difícil, mas isso é interessante. Eles estão dizendo, isso é uma primeira aproximação sociológica, antes mesmo de Durkheim, antes mesmo de haver a sociologia como disciplina, do assunto do suicídio. Tá? Então, o Fauré, e de modo muito interessante, Maurice de Tours. Maurice de Tours é um autor muito esclarecido. Me parece ser um dos mais esclarecidos dessa turma toda aí. Né? Vão dizer que há outros fatores, né? Outras justificativas para o suicídio. Então, Fauré fala também dos climas, frio, quente,
fala da influência da miséria, da pobreza, fala, né, de suicídios que se justificam por outros temas que não sejam temas médicos, não sejam temas ligados aqui à psiquiatria, tá? Então, isso é importante. Mas, né, uma determinada parcela desses autores, né, e o Whisky Hall, embora aqui ele esteja dizendo aqui de modo bastante ainda cauteloso, em outros momentos desse mesmo livro, inclusive, ele vai ser mais assertivo, né, para fazer essa ideia, né, de que o suicídio está ligado a doenças mentais. Uma determinada parcela desses autores vão afirmar categoricamente que o suicídio é um sintoma ou de uma doença mental ou de muitas doenças mentais. Então, num determinado momento, sobretudo nos anos 40, a gente tem os anais, né, desses encontros de medicina lá no site da Biblioteca Nacional da França, e nós podemos observar ano a ano ali os debates entre eles, e nos anos 40, né, depois dessas pesquisas, depois de uma série de debates que aconteceram, é como se fechasse ali nessa ideia de que o suicídio ele é um sintoma de uma doença mental ou de várias doenças mentais. E aí nós temos dois grupos de pesquisadores novamente, né, nesses anos 40 em diante. Aqueles que vão, como o Bourdain, a defender a ideia de uma monomania, a ideia de que o suicídio é uma doença mental, assim como tem outras doenças mentais, o suicídio é uma espécie de doença mental, né? E o portador dessa doença, o sintoma é exatamente a tentativa, né, bem sucedida ou não, depende, é claro, de morrer, tentativa de morte, e aqueles que vão defender de que não, na verdade, esse sintoma, né, o suicídio, ele aparece em várias doenças mentais. E quando nós fechamos o século XIX, nós fechamos esse século XIX com um olhar, né, que reduz, vou chamar de reduz, porque as teses do Maurice Detours, mesmo algumas observações que o Fauré faz nos seus livros, não vão colar, não vão influenciar tanto assim a mentalidade francesa daquele século, né? Então a gente fecha o século XIX na França quase que com um completo reducionismo psiquiátrico em relação ao suicídio, né? Pensa-se de modo geral que o suicídio ele é um sintoma de uma ou de várias doenças, presente em várias doenças mentais. Essa é a ideia do século XIX, né? Uma ideia que, por um lado, né, pode trazer algumas vantagens práticas, por outro lado, traz dificuldades práticas imensas, né? Uma possibilidade prática que se traz é criticar ou distanciar o tema do suicídio daquela apreensão teológica, daquela condenação moral e teológica. Então, isso influencia o direito, né? Isso influencia o modo como a gente vai perceber o suicídio. Então, houve uma descriminalização do suicídio depois da Revolução Francesa na França. No Código Penal, né, francês dos anos 90, do século XVIII, né, dos anos de 1790, nós não temos mais uma condenação do suicídio na França. Por outro lado, né, a Fauré e os seus colegas médicos conseguiram aprovar, né, junto ao parlamento francês, uma lei que permitia que eles tivessem o domínio dos cadáveres, exatamente para avançar nas pesquisas para encontrar uma cura do suicídio. Então, se por um lado, né, essa apropriação médica do suicídio consegue libertar o suicídio do domínio teológico e as famílias podem ter os seus cadáveres para fazer as libações, os rituais fúnebres. Por outro lado, agora o suicídio ele vai ser
objeto, né, de apreensão do cadáver das pessoas que se matam. Então, aquelas que cometem suicídio podem ter os seus corpos apreendidos, né, nos necrotérios para pesquisa e estudo, tá? Esse é um ponto muito importante. Eu vou ler aqui uma citação de um livro, né? Tem um livro que eu vou apenas indicar para vocês, não trouxe, está lá embaixo. Depois eu pego lá na biblioteca e trago para cá. Eu acho que vou fazer as aulas aqui, é menos barulhento do que onde eu estava fazendo com vocês. Mas tem um livro chamado Suicídio e Saber Médico, que foi publicado há uns 20 anos atrás, é uma tese de doutorado, né? E o Fábio Lopes é o autor, se não me engano, e ele estudou as dissertações e teses defendidas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, desse período aí que vai dos anos 40, anos 50, anos 60 do século XIX, autores que tinham uma grande influência desses alienistas franceses. E ele vai mostrando teses, né, essas dissertações e teses que estão lá na Biblioteca Nacional, né, no Rio de Janeiro, e que mostram exatamente que esse pensamento francês ele é absorvido, né, na formação médica brasileira, inclusive de pesquisa, e essas teses são muito difundidas por aqui. Qual é a consequência prática disso, imediata, né? É que o Esquirol, né, ele apresentou a ideia de que o suicídio, como tem características de doenças mentais, né, de sintoma de doença mental, para que haja uma prevenção do suicídio, deve haver o isolamento do doente mental. Essa é uma tese que já apareceu ali naquela publicação de 1816, né, sobre as doenças mentais, que vai fortemente influenciar a criação e o desenvolvimento dos asilos, né, dos manicômios, para se guardar os doentes mentais, sobretudo com esse argumento de que ele está sempre em risco de cometer suicídio. O isolamento é muito importante. Eu tenho aqui o livro de um autor que escreveu bastante, né? Chama Napoleão Teixeira. Esse é um exemplar do livro dele, de um livro dele importante, né? Chamou Suicídio. Chamou Suicídio em Face da Psicopatologia, da Literatura, da Filosofia e do Direito. Tá? Esse autor é paranaense, ele escreveu nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40 do século 20, do século passado. Esse livro aqui foi publicado em 1940. Cadê? Deixa eu ver, não está aqui. Não tem uma ficha catalográfica, como a gente está acostumado, mas foi no início dos anos 40, tá? E aqui, né, no início, diz o seguinte, né? Trabalho apresentado como tese de concurso à docência de medicina legal da Faculdade de Medicina da Universidade de Paraná, tá? Então, no início dos anos 40. Por que eu estou citando esse livro aqui? Bom, é um livro que aparece, então, é publicado nos anos de 1940, pelo Napoleão Teixeira, que é um escritor muito profícuo, né, muito produtivo, e ele tira uma série de conclusões do trabalho dele, analisa, né, como ele anuncia ali no título, suicídio a partir de várias obras, né, não só da medicina, mas também literatura, direito, filosofia. Ele é muito lacônico quando ele fala dessas áreas, ele vai citando, né, excertos de obras publicadas nessas áreas, vai comentando, e ele tira uma série de conclusões, né, em relação ao suicídio, e ele termina o livro apresentando uma profilaxia do suicídio em alienados, né? Eu vou ler aqui porque ele faz uma menção direta ao Esquirol, né? Ele diz assim:
O suicídio, já vimos, é possibilidade que deve ser encarada a sério por todo aquele que de perto lida com doentes mentais. Daí a necessidade de precauções. Foi Esquirol o primeiro a preconizar, com esse fim, as vantagens do isolamento, não só como medida terapêutica, como também de segurança, suicidas impulsivos e até de profilaxia, no sentido, dizia ele, de impedir possível contágio dos seus delírios. Nas formas melancólicas, face ao notório perigo de suicídio, todo paciente deprimido é um suicida potencial, devem seus doentes ser atentamente vigiados dia e noite e, em hipótese alguma, deixados a sós. Disciplinar francamente de qualquer responsabilidade. O período perigoso pode estar tanto no estágio inicial como na fase inicial da doença, quando se mostra em sua face mais aguda o conflito entre o desejo de viver e a vontade de morrer. Pode o melancólico, nesse caso, dizer-se curado, declarar não mais sofrer angústias, similar se habilmente dormir bem. Aí diz ele, né, na sequência, que dá para desarmar a vigilância, né, caso ele passe a dormir bem, enfim. O internamento em hospital apropriado, frenocômio, vejam que a frenocômio, né, isso tem como base exatamente as teses da fisiologia do Joseph Gall, né, da frenologia. Deve ser, então, o isolamento em hospital apropriado deve ser sempre exigido, não só quando pacientes assim levam a efeito tentativas de autoquiria, é o nome antigo para suicídio, né? Ainda utilizado em Portugal hoje, ainda que padeçam falsas tentativas, como quando se mostram agitados, não podem comer ou dormir e se desinteressam do ambiente. Deve o profissional adotar, em casos assim, como se aconselhou, medidas de expectação permanente, assídua e perseverada, tendente a obter de par com recursos outros, neutralização da própria predisposição contra a vida. Aí eu vou ler o último parágrafo do livro dele para fechar. O efeito da sugestão ao suicídio mostra também aqui aspecto característico. Associação da ideia de autoquiria com o ambiente de determinadas localidades. Pode isso estar associado ou mostrar-se isoladamente em algumas famílias a métodos suicidas sempre os mesmos, né? Então, ele vai insistir nessa ideia de que deve haver uma vigília sobre os doentes mentais para evitar o suicídio, né? Bom, então, a gente tem que pensar aqui que essas teses dos alienistas do século XIX, elas dominaram a mentalidade brasileira também no século XIX, né? Elas perpassam o século XX e elas estão absolutamente presentes entre nós, né? Então, o que eu quero debater com vocês, o que eu quero discutir com vocês é exatamente isso, né? Primeira observação importante é que a medicina, né, sobretudo a psiquiatria, ela continua se ocupando desse assunto. Então, ela tem, obviamente, um mérito, né, em se preocupar, em se ocupar desse assunto. E desenvolver as suas teses. Ela desenvolve as suas teses, defende as suas teses. Por outro lado, há uma miséria intelectual no nosso tempo. Há uma miséria na filosofia, há uma miséria na sociologia, na história, na psicologia. Daqui a pouco eu digo por quê. Psicologia é muito importante em relação a esse assunto, na literatura, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso, né?
que, né, hoje, por mais que eu possa aqui me opor às teses da psiquiatria, é preciso apresentar outras teses, outras visões, né? É preciso que a filosofia se ocupe desse assunto mais seriamente. É preciso que a sociologia volte a se ocupar desse assunto como se ocupou no passado, né? Com dados novos, com desenvolvimento das suas pesquisas tão bem conduzidas, né? A sociologia é uma das ciências humanas, perdão, é a ciência humana que mais tem domínio técnico e metodológico, né? Eu acho que a sociologia ela tem muitas contribuições para uma ciência empírica, uma ciência experimental, né? A, a história é muito importante para mostrar, por exemplo, a necessidade de voltar ao século XIX, examinar essas teses e mostrar erros de base nessas teses, né? Não há nenhum tipo de sucesso metodológico nas teses dos franceses do século XIX. Há erros à luz da ciência atual, erros de método, né? Não se vai encontrar a causa do suicídio no estudo dos ossos, como Joseph Gall preconizou, né? E naquela própria época ele foi criticado pelo Esquirol. Não se vai encontrar a causa do suicídio estudando propriamente, né, a propriedade do cérebro. Não é aí que vai se encontrar a causa do suicídio, né? Por mais que haja, né, as contribuições importantes atuais no campo da bioquímica, no campo da genética, no campo da biologia, né, e das ciências médicas para o suicídio, o suicídio envolve também, né, conjuntos de crenças, conjuntos de justificação de crença. Então, é preciso ampliar o debate, ampliar o campo de pesquisa, né? Aquele que se mata, né, ele guarda razões individuais, além de outras razões que lhe escapam, além de questões sociais importantes, questões ligadas à economia, né, à miséria, à pobreza, questões ligadas também à riqueza e aos seus vícios, né? A gente pode imaginar que uma pessoa muito rica, com muitas posses, ela pode também desenvolver vícios, porque as posses podem conduzi-la a um desejo de saciedade, de desejos, né, compulsórios, enfim. A gente pode imaginar, né, que haja uma justificativa racional meditada para a morte, sobretudo em idosos, né, que já não vem mais razão para viver. Então, a gente deve considerar muitas coisas quando a gente fala de suicídio. A minha crítica aqui, né, em relação a essa a sétima preleção é exatamente isso que eu estou chamando aí provisoriamente de reducionismo psiquiátrico. Toda forma de reducionismo é perigosa. Reducionismo sociológico é muito perigoso, ele não leva em consideração, né, a importância das questões médicas, as questões de saúde mental. É muito importante considerar a própria pessoa e o seu conjunto de crenças, tá? Então vejam, nós temos pelo menos três polos fundamentais para pensar o suicídio. Cada um desses polos é desenvolvido, alargado por várias ciências, né? Nós temos o polo da natureza, em que nós temos as ciências biológicas, nós temos a própria medicina como uma técnica fundamental de saúde, nós temos a medicina enquanto ela lança mão dessas ciências de base, tá? Então, a medicina é uma ciência humana. A medicina, não tenham dúvidas, é uma ciência humana, né, que se assenta acertadamente em muitas ciências da natureza. Tá? Estou pegando ciência da natureza como um grande campo, né, que se opõe ou que se complementa ao campo das ciências humanas, das ciências do espírito. Né? No século XIX, havia apenas duas distinções, né?
as Geisteswissenschaften, como os alemães chamavam, né, as ciências do espírito, e as Naturwissenschaften, né, as ciências da natureza. Então, esses dois grandes polos da ciência da natureza e as ciências, perdão, ciências, no plural, da natureza e as ciências do espírito. Nós chamamos hoje, no nosso vocabulário, de ciências humanas, né? Incluindo as ciências humanas aplicadas. Então, para estudar o suicídio, eu tenho que considerar essas duas grandes áreas, né? Todas as ciências humanas, todas as ciências que envolvem a natureza, e tenho que considerar um terceiro campo de estudos, que é o campo da liberdade, que é o campo onde está situado a consciência de indivíduo, a consciência idiosincrática, a consciência das idiosincrasias, a consciência das peculiaridades, a consciência de uma identidade pessoal, né? Então, eu posso ter uma doença mental, como uma depressão, eu posso ter uma doença mental, né, como, por exemplo, né, uma esquizofrenia, que pode realmente me deixar muito frágil em relação à vontade de viver, mas eu não posso reduzir a minha decisão em morrer a um estágio de sofrimento profundo sem considerar uma decisão pessoal em me render a esse sofrimento e tirar a minha própria vida, né? Ou de não lutar para continuar vivendo. Se eu retirar completamente a ideia de sujeito livre, né, eu tiro completamente a possibilidade de pensar o ser humano. E eu não posso considerar determinações físico-químicas, e eu não posso considerar apenas a influência social, né, o valor positivo do suicídio. Por exemplo, quando eu tenho a imitação diante de mim, né, eu tenho os meus familiares que se mataram, eu tenho os meus ídolos que se mataram, eu tenho, portanto, uma justificativa para morrer, né? Se eles fizeram, por que eu não poderia fazer, enfim. Mas eu tenho que considerar esse eu que considera tudo isso. Então, questões da natureza, questões da cultura e o próprio sujeito, que vai se conduzir à autoqueria, né? Que vai se conduzir à morte voluntária. Então, esses três campos são fundamentais. Portanto, essa é a crítica. Não dá para situar o suicídio como objeto privilegiado da psiquiatria. Tá? Nós temos que pensar que o suicídio ele pode ocorrer de forma justificada. Pode efetivamente haver em determinadas vidas mais razões para morrer do que para viver, né? Pode haver influências culturais, uma cultura de valorização do suicídio que possa influenciar o sujeito, por exemplo, né? Ainda mais o sujeito fragilizado. Então, essa é a questão principal para o debate. A pergunta é, né, se estatisticamente eu conseguir mostrar, e eu não consigo mostrar isso, que há mais incidência de suicídio em pessoas com doenças mentais do que em pessoas que não têm doenças mentais, supondo que isso fosse possível, né? Ainda assim, essa observação estatística não traria nenhuma relação causal entre quem tem doença mental e quem se mata. Haveria aqui uma probabilidade. É mais provável que quem tenha doenças mentais se mate. E aí nós voltamos a questões importantes relacionadas aí às pesquisas, né? Na terça-feira, eu vou iniciar o nosso encontro apresentando para vocês, se vocês já quiserem ler, eu vou colocar junto com o vídeo no Classroom, né? O nosso boletim epidemiológico, publicado em 2017, que cobre os anos de 2010 a 2015, para mostrar ali o que nós temos efetivamente de dados estatísticos que nos permitam relacionar o suicídio com a posse de um diagnóstico ou com a posse de doenças mentais. Vocês vão ver que, em relação à ideação suicida,
os dados apresentam na casa dos 20 e poucos por cento. Pessoas que têm alguma doença mental, algum transtorno mental, com tentativa de suicídio, na casa dos 20%. Né? Então, é muito difícil trabalhar com dados, sobretudo porque a gente não tem segurança nesses dados, né? Nós não temos uma testagem em massa da vida psíquica das pessoas, né? A gente não tem aí a aplicação de testes psiquiátricos para saber se as pessoas têm transtornos mentais. Isso não faz muito sentido. Assim como não faz sentido, então, associar suicídio à doença mental ou transtornos mentais estatisticamente. Mas isso a gente vai discutir na terça-feira. Eu, portanto, vou iniciar a aula com a apresentação de alguns dados do boletim epidemiológico do Ministério, né, da Saúde, Suicídio, Saber, Agir, Prevenir, de 2017, tá bom? Então fica aí. Os problemas para a gente debater são, né, é o suicídio um sintoma de uma doença mental? Né? O que é sintoma? Como que a medicina trabalha com a ideia de sintoma? É o suicídio, né, sintoma presente em várias doenças mentais? Esse é o debate do 19, e a gente não se livrou desse debate, né? Veja aí o vocabulário utilizado mesmo dentro da psicologia. É um vocabulário da medicina psiquiátrica. E a questão fundamental que decorre daí, né? Será que quando nós falamos em prevenção do suicídio, a gente não está exatamente aceitando de antemão essa tese de que o suicídio é uma doença mental, né, que pode, portanto, ser prevenida, tá? Então, essa é a questão que vai fechar o nosso debate nessa terça-feira. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque já está ficando longo, né? E vocês têm aí a preleção também, que eu acho que muitos já leram, e a gente discute isso, então, no nosso encontro do dia 28 de setembro. Tá bom? Obrigado. Bom final de semana para todos. Espero que tenham um tempinho para assistir a essa gravação.